Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala aí, concurseiro, professor Giovanni na área. E aí, todo mundo tranquilo? Então vamos estudar agora o quê? Mais direitos humanos, só que agora a gente vai ter que tratar de um tratado. Ó, a gente vai ter que tratar de um tratado. Pois é. É um tratado que eu sou assim. Quem já me conhece, quem já me acompanha, sabe que uma coisa que eu não gosto de fazer é enganar aluno. Eu não gosto. Eu não, jamais vou dizer para você assim, não, estuda esse tratado porque ele vai cair todinho. Cara, eu sou bem sério. Se você fizer... Eu fiz um levantamento. Eu encontrei 8 questões desse tratado no mundo todo que tem nesses sites de questões de concurso. 8 questões. 8. E engraçado que as 8 questões sempre falavam da mesma coisa, que é a situação da mulher que vai parir e ela não pode estar algemada. Pronto. Só falava disso. Então, o que é que eu vou fazer aqui com você? Eu vou tratar dos pontos principais. No seu material vai ter tudo. Caso você se sinta à vontade, se você dizer assim, não, eu estou com tempo, eu estou de boa, estou suave, vai lá e lê. Vai lá e lê tudo. Tá com dúvida? No final, deixa o meu contato para você sanar suas dúvidas diretamente comigo. Não é com a equipe, não. É comigo, professor Jean. Entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês aqui e a gente vai trabalhar as tão conhecidas regras de Bangkok. Só que eu quero fazer um alerta. Se no seu edital tem as regras de Bangkok, mas também tem as regras de Mandela, primeiro estude as regras de Mandela para depois estudar as regras de Bangkok. Por quê? Porque a diferença dos dois é o seguinte. Regras de Mandela, tratamento de homens presos. Regras de Bangkok, tratamento de mulheres presas. E ainda tem outra regra, que é a regra de Tóquio, que é para medidas não privativas de liberdade. Entendeu? Então, e aí vocês, professor, por que você está fazendo essa referência? Porque se você pegou aí seu material, você percebe que em muitos pontos, a própria regras de Bangkok diz assim, leia o artigo tal das regras de Mandela. Leia o artigo tal da regra de Mandela. Por isso que eu não vou fazer essas referências, porque está lá na regra de Mandela. Então eu vou focar aqui no que é principal aqui nas regras de Bangkok. Tranquilo? E depois, dentro da nossa plataforma, como tem poucas questões, eu vou elaborar umas questões, mais ou menos no estilo que a banca pode cobrar para você treinar junto comigo.
Tá combinado assim? Apesar de ter poucas questões, eu vou criar algumas questões, deixar na nossa plataforma para que você treine. Só que antes de responder as questões, eu quero que você treine sozinho. Então, assista essa aula junto comigo e depois você corre para responder as questões. E assim a gente vai vencer. Perfeito? Tá comigo? Confie em mim. Eu preciso que você confie em mim. Se você confiar em mim, a gente vai vencer junto. Vamos lá? Então tá aqui, ó. Regra das Nações Unidas para tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, conhecidas como regras de Bangkok. Primeira coisa que eu quero que você trate. Eu tenho dentro das regras de Bangkok, eu tenho um preâmbulo gigantesco. Eu não vou tratar esse preâmbulo aqui, porque ele termina sendo a mesma coisa do que eu já tratei lá nas regras de Mandela. Aqui eu quero ir para o ponto crucial do que pode ser cobrado para você. Então ele diz assim, ó, as regras mínimas para tratamento de reclusos se aplicam-se a todos os reclusos sem discriminação. Portanto, as necessidades e realidades específicas de todos os reclusos, incluindo mulheres presas, devem ser tomadas em consideração na sua aplicação. As regras, adotadas há mais de 50 anos, não projetam, contudo, a intenção suficiente às necessidades específicas das mulheres, com o aumento da população presa feminina. E realmente, de fato, a quantidade de mulheres presas vem crescendo exponencialmente ao redor do mundo. A necessidade de trazer mais clareza às condições que devem ser aplicadas no tratamento de mulheres presas adquiriu importância e urgência. As presentes regras não substituem de modo algum as regras para tratamento de reclusos e as regras de Tóquio. Essas regras de tratamento de reclusos são as regras de Mandela. Então, elas têm que trabalhar em conjunto. E as regras de Tóquio são as regras para medidas não privativas de liberdade. Portanto, todas as provisões contidas nesses dois instrumentos continuam a serem aplicadas a todos os reclusos e infratores sem discriminação. Já tem aqui uma questãozinha. Diante do conflito entre as regras de Mandela e as regras de Tóquio, deve-se utilizar as regras de Bangkok. Não, todas elas trabalham em conjunto. Certo? Enquanto algumas das presentes regras aclaram as provisões existentes nas regras mínimas de tratamento de reclusos, nas regras de Tóquio, em suas aplicações às mulheres presas e infratoras, outras compreendem novas áreas. Que novas áreas são essas? As medidas não privativas de liberdade. Perceba que as regras de Mandela e as regras de Bangkok são medidas privativas restritivas de liberdade. As regras de Tóquio é não restritiva de liberdade. As regras são inspiradas por princípios contidos em várias convenções e resoluções das Nações Unidas e estão, portanto, de acordo com as provisões do direito internacional em vigor. Elas são dirigidas às autoridades penitenciárias, às agências de justiça criminal, incluindo os responsáveis por formular políticas públicas, legisladores e os ministérios públicos, o judiciário e os funcionários encarregados de fiscalizar a liberdade condicional envolvidos na administração de penas não privativas de liberdade e medidas em meio comunitário. Vamos lá, vamos falar aqui sobre as regras de aplicação. Isso aqui termina sendo o que mais pode ser cobrado. Primeira regra. A fim que o princípio da não discriminação, incorporado na regra 6 das regras mínimas de tratamento de reclusos, quando ele falar assim, ó, guarde isso. Toda vez que eu citar, para não ficar repetindo, viu, meu aluno? Regras mínimas de tratamento de reclusos, você lembra da regra de Mandela, para não ficar repetindo, certo? Seja posto em prática, deve ter em consideração as distintas necessidades das mulheres presas para a aplicação das regras. A atenção a essas necessidades para atingir substancial igualdade entre os gêneros não deverá ser considerada discriminatória. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui é o seguinte. Se eu fizer uma distinção entre um homem preso e uma mulher presa para beneficiar a mulher presa, isso não quer dizer que eu estou discriminando a mulher presa. Está fazendo sentido? Então, qualquer medida que eu utilizar para beneficiar a mulher presa, eu não posso considerá-la como uma regra discriminatória.
É isso que fala essa regra 1. Fechou? Vamos lá, regra 2. A atenção adequada deve ser dedicada aos procedimentos de ingresso de mulheres e crianças, devido à sua especial vulnerabilidade nesse momento. Você sabe que muitas mulheres presas ficam presas com seus filhos. Aí fere o que a gente chama de princípio da intranscendência das penas, certo? Nesse momento, deverão ser oferecidas, olha aí, ó, às recém-ingressas, condições para constatar parentes, ter acesso à assistência jurídica, informações sobre as regras e regulamento das prisões, regime prisional, onde buscar ajuda quando necessário, numa linguagem que elas compreendam, porque de repente eu posso ter presas estrangeiras, em caso de estrangeiro, olha só, já terminei adiantando, acesso aos seus representantes consulares. Antes ou no momento do seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres responsáveis pela guarda de crianças tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender por um período razoável a detenção, levando em consideração o melhor interesse das crianças. Então é por isso que aqui no nosso país, se você soube, há um tempo atrás teve uma decisão onde mulheres que têm filhos menores, se não me falha a memória, menores de 2 anos, têm direito à prisão domiciliar, porque a ideia é exatamente, atender, trazer melhores condições para a criança. Não sei se você sabe, mas muitas crianças nascem dentro do sistema prisional. E a certidão de nascimento dessa criança não pode constar que o local de nascimento dela foi o sistema prisional, porque isso aí seria discriminatório. Perfeito? Regra 3. No momento do ingresso, deverão ser registrados os dados pessoais, o número de filhos das mulheres que ingressaram nas prisões. O registro deverá incluir, sem prejudicar os direitos da mãe, ao menos os nomes das crianças, suas idades e, quando não acompanharem a mãe, sua localização, custódia e situação de guarda. Então, por exemplo, se a mãe ingressou no sistema penitenciário, se ela não ingressou com seus filhos, ela tem que dar o nome dos seus filhos e dizer onde encontrá-los, com quem essas crianças estão. Toda a informação relativa à identidade das crianças deverá ser confidencial. Olha que interessante, deve ser confidencial. E o uso de tais informações deverá sempre obedecer à exigência de garantir o melhor interesse da criança. Eu gosto muito de tomar cuidado que as pegadinhas das bancas aqui, e assim, como eu vou criar as questões, meus alunos me chamam de Jean Brasp, porque minhas questões são mais difíceis do que a da Sebrasp. Quando eu pegar aqui esse enunciado, eu vou colocar que eu tenho que buscar o melhor interesse das mães. Sacou? Tá pegando esse bizu. Que eu já estou ensinando a você a responder as questões. Então, se você errar as questões que eu vou criar, já pode ser intrigado em mim. Não fale comigo mais não. Tá certo? As mulheres presas deverão permanecer na medida do possível, aí a banca coloca assim, deve permanecer sempre, tá vendo aqui? Olha, já estou pensando nas pegadinhas, em prisões próximas ao meio familiar ou local de sua reabilitação social, considerando suas responsabilidades maternas, assim sua preferência pessoal e a disponibilidade de programas de serviços apropriados. Olha que coisa linda para ser cobrado, que gostoso. Regra 5. A acomodação das mulheres presas deverá conter instalações e materiais exigidos para satisfazer as necessidades de higiene específica das mulheres, incluindo toalhas sanitárias gratuitas e um suprimento regular de água disponível para cuidados pessoais das mulheres e crianças, em particular as mulheres ocupadas com a cozinha e as mulheres grávidas, que estejam em amamentação ou menstruação. Aí eu coloco aqui, ó, no lugar de incluindo, eu coloco excluindo. É assim que a banca vai trabalhar, meu jovem. Pode ter certeza disso, eu já estou treinando você. Olha agora falando sobre os exames médicos. O exame médico de mulheres presas deverá incluir uma avaliação ampla para determinar cuidados primários à saúde. E deverá também determinar o quê? Vamos lá, vamos ver o rol, né? Já dá uma questão. Aqui, ó. Aqui já dá para fazer uma questão muito boa.
Assinale, olha só, já estou dando bizu. Assinale a opção que trata dos deveres, né, da avaliação médica previsto no sistema penitenciário nas regras de Bangkok. Aí eu boto letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Uma dessa vai estar errado. Aí eu boto exceto. Vamos lá. Vou mostrar para você qual vai ser exceto. A presença de doença sexualmente transmissível ou de transmissão sanguínea e, dependendo dos fatores de risco, mulheres presas poderão ser submetidas a teste de HIV, com orientação antes e depois dos testes. Necessidade de cuidados com a saúde mental, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, risco de suicídio e lesões de auto-infligidas. O histórico de saúde reprodutiva da mulher presa, incluindo o atual recente gravidez, partos ou qualquer questão relacionada à saúde produtiva. A exigência de dependência de drogas. Abuso sexual e outras formas de violência que possa ter sofrido anteriormente ao ingresso. Aí eu, no lugar de anteriormente, eu boto posteriormente. Curtiu? Vem cá, vem cá. Eu tô ligado que tu tá rindo aí, viu? Eu tô ligado que você tá assistindo essa aula e deve estar dizendo, eita, professor, filho da peste. Não é isso que a banca vai fazer mesmo? Pois é, meu aluno. Eu trabalho com concurso público há mais de 20 anos, respondo por dia, eu tô agora, como eu voltei a estudar para concurso, eu tô respondendo por dia mais ou menos uma faixa de 80 a 100 questões por dia. Então, eu termino pegando ali uma gama de dicas, de macetes, de pegadinhas que eu posso trazer para você com toda certeza. Com toda certeza. Beleza? Mas a minha função aqui é preparar você. Então, eu estou abrindo o seu olho com relação a isso. Guerra avisada, morre quem quer. Quando eu era do Exército, tem uma placa gigantesca no campo de concentração nosso lá. Guerra avisada, morre quem quer. Aí eles botavam a gente em forma, aí passava o dia todinho correndo na frente, correndo no mesmo lugar, olhando para isso. E embaixo tinha, só o sofrimento purifica a alma. Pois é. Eu sou forjado no fogo das tormentas. Vamos lá. Regra 7. Aí a gente está falando sobre a questão médica, viu? Lembre-se disso. Se diagnosticada a existência de abuso sexual e outras formas de violência antes ou durante o encarceramento, a mulher presa deverá ser informada do seu direito de recorrer às autoridades judiciais, porque ela vai poder precisar denunciar, né? A mulher presa deverá ser plenamente informada sobre os procedimentos, etapas envolvidas. Se a mulher presa concordar em prosseguir com as ações judiciais, funcionários competentes deverão ser avisados imediatamente. O caso será remetido à autoridade competente para investigação. As autoridades prisionais deverão ajudá-la a obter assistência jurídica, né? A depender do caso, eu não preciso. Assim, teve uma falhazinha, né, dessa regra, de acordo com o nosso sistema jurídico brasileiro. Porque se por acaso foi um crime de ação pública incondicionada, eu não preciso da autorização da presa para dar prosseguimento à investigação, entendeu? Mas como é uma regra internacional, vai depender do sistema jurídico de cada país, né? Eu gosto muito de fazer essa relação com o nosso sistema jurídico brasileiro. Vamos lá. A escolha ou não pela ação judicial, tá vendo aqui? Então, entenda, a depender do caso no nosso sistema jurídico, não existe essa questão. Se for uma ação pública condicionada à representação, tudo bem. Se for uma ação pública incondicionada, fudeu. Ela, de todo jeito, vai ter que ser instaurada a ação policial, né? O inquérito policial, a ação penal, certo? Para responsabilizar os infratores. A escolha ou não, pela ação judicial, as autoridades prisionais deverão desempenhar-se em garantir que ela tenha acesso imediato ao acolhimento ou apoio psicológico especializado. Medidas concretas deverão ser adotadas para evitar qualquer retaliação contra quem produz os relatórios correspondentes e conduz ações judiciais. Claro, eu preciso ter esse controle, eu tenho que ter essas medidas concretas, porque de repente quem pode ter violentado a presa, a reeducanda, seja um funcionário do sistema prisional. E pelo fato dela ter denunciado o cara, de repente ela pode sofrer represália não só pelo cara, mas sim pelos colegas dele, que isso... Ei, isso é
comum dentro do sistema prisional. É por isso que dentro dos presídios feministas terminam tendo mais mulheres. Mas e cuidado, existem homens também lá. Existem homens também lá. Olha essa regra 8. O direito das mulheres presas à confidencialidade médica, incluindo especificamente o direito de não compartilhar ou não se submeter a exames em relação ao seu histórico de saúde reprodutiva, será respeitado em todo momento. Ou seja, existe uma regra, não sei se você sabe, toda vez que você vai fazer um exame de saúde, toda vez que você vai fazer uma cirurgia, você precisa de dar autorização ao médico. Então você tem esse direito a essa confidencialidade. E nada mais não é porque a presa está presa que ela não tem vida, ela não tem intimidade, ela não tem dignidade da pessoa humana. Então ela tem essa garantia e isso aqui tem uma cara que dá para fazer uma questãozinha boa com relação a isso aqui. Olha essa regra 9. Se a mulher presa for acompanhada de criança, esta também deverá passar por exame médico. Veja que a criança deve passar por exame médico. Cuidado! Preferencialmente, aí a banca coloca exclusivamente, por um pediatra. Para determinar eventual tratamento ou necessidades médicas, serão oferecidos cuidados médicos, ao menos equivalentes aos disponíveis na comunidade. Certo? Então eu tenho essa ideia. Regra 10. Serão oferecidos às presas serviços de cuidados com a saúde voltados especificamente para as mulheres, ao menos equivalentes com aqueles disponíveis na comunidade. Então veja que mesmo tratamento que as mulheres têm na comunidade, no sistema, vamos assim, levar em consideração no nosso sistema único de saúde, mesmo tratamento que as mulheres têm no sistema único de saúde, as presas também vão ter que ter. Né? Exame Papa Nicolau, exame de mama, aquela coisa toda. Será que, tá vendo? Pessoal, eu assisto os programas educativos, né? Exame de mama, essas coisas. Então, tem todo esse contexto. Se a mulher presa solicitar, se a mulher presa solicitar ser examinada e tratada por uma médica ou enfermeira, o pedido deverá ser atendido na medida do possível. Olha só que lindo. Na medida do possível. Então, ó, aí a banca coloca sempre, sem exceção. Sempre, sem exceção. A banca coloca sempre, sem exceção. Sacou? De boa? Tranquilidade? Então, vamos lá. Exceto, aí agora tem, ó. Aí por isso que tem, exceto em situações que exijam a intervenção médica urgente. Aí sim, se tem a questão urgente, eu não vou poder... ai, não, eu quero um médico. Aí não tem médico, tá? Não tem médica, só tem médico, claro. Né? Mas cuidado, mesmo que ela seja atendida em um momento urgente, uma funcionária feminina tem que estar presente no local. Fechou? A gente fala mais sobre isso no próximo bloco. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!